Escute. Me dê a sua atenção de presente, por favor. Desligue agora, descanse o seu coração. A conta que você tem que pagar amanhã não vai resolver ficar estressado agora. Amanhã você se estressa com ela. Fica tranquilo. Descansa. Fica aqui agora. Não anda ansioso, não divide. Fica aqui. Talvez o que você vai ouvir aqui pode destravar você para muitas coisas. Pode trazer você para um lugar. Amém? Eu acredito que um dos propósitos da palavra de Deus, de Jesus ter morrido na cruz, foi nos libertar. Posso ouvir um amém? Nos libertar. Trazer liberdade. Todo mundo quer liberdade. Todas as nações possuem exércitos. Por quê? Porque querem liberdade. Para poder garantir a sua liberdade adquirida. O sonho de muitos é ser livre da depressão. Porque a depressão é uma cadeia. É uma cadeia sem grade. É uma cadeia na alma. A opinião dos outros vale mais do que o que eu sou. Isso são cadeias. Pessoas que não conseguem viver sem despreocupar do que os outros estão pensando. Isso é cadeia. E eu entendo que Jesus veio nos libertar de todo tipo de cadeia. Posso ouvir um amém? Todo tipo de cadeia. Eu ministro há anos no presídio. E uma das coisas que eu sempre preguei, sempre falei lá dentro, é: se você aceitar Jesus, Deus não vai te tirar daqui. E alguns queriam ouvir outra coisa. Se eu aceitar Jesus, Ele me tira da cadeia? Não, não tira, porque você está pagando pelo que você fez. Então Jesus não vai tirar você daqui. Agora, se durante o processo houver uma injustiça, eu oro para que você seja justificado por Jesus, Ele te tire daqui. Então, e eu lá dentro, várias vezes eu olhava pelas grades, e às vezes eu me apavorava, né? Às vezes dava medo, porque eu estava lá e eu pensava, né? Uma rebelião, aí que eles me pegam aqui. Eu imaginava eu preso em cima do presídio, o fogão, os colchão pegando fogo, e o Águia Dourada passando, e o Globocop, e eu lá vendado apanhando. Nós não vamos soltar ele. E eu ficava, e o exército atrás de mim. E eu lá, eu viajava, eu dizia, acordava, Jesus, obrigado, família, é só viagem. Mas o que eu percebia lá, que a cadeia que mais prende, não é a cadeia de grade de ferro. É a cadeia dentro da gente. Pessoas escravas do álcool e não conseguem ficar sem o álcool. Isso é cadeia. Pessoas escravas do ministério não conseguem ficar sem ministério. Pessoas que ficam sem tocar, sem pregar, sem cantar. Ai meu Deus, da abstinência. Eu conheço gente com abstinência de ministério. Que essa tremedeira aí? Não sei. É que faz tempo que eu não prego. Preso na necessidade de ser usado. Isso é cadeia. E eu queria falar um pouquinho sobre o que essas cadeias podem fazer na minha e na tua vida. Eu quero, escute, eu quero falar um pouquinho sobre obter sucesso. O que é sucesso? E o que a gente pode fazer para obter sucesso? E as cadeias que nos prendem para obter sucesso. Sucesso fala de vitória, de conquista, de um lugar alto, um nome lá em cima, quantidade de curtidas no Facebook, quantidade de views no canal, isso tudo é sucesso. Aquele cara tem sucesso. Por que ele tem sucesso? Porque, uau, olha a quantidade de curtidas. Aquele cara tem sucesso porque ele tem, olha quantos seguidores, irmão. Se você quer ter bastante seguidor, vai na Síria. Pega uma camisa de Jesus, assim, bem grande. E sai gritando assim, Jesus com uma bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos. Você vai ter um monte de seguidor atrás de você.
E a quantidade de seguidores determina sucesso hoje em dia, sim ou não? Sim ou não? Sim, é verdade. Mas na cultura da terra, na nossa cultura, ter sucesso, por exemplo, no mundo capitalista, o que é ter sucesso? A quantidade de bens e dinheiro e carro e que você tem, isso é sucesso. Aquele cara é um empresário de sucesso, por quê? Ele tem 2.000 funcionários. Uau! Significa que ele fatura bastante. No mundo capitalista, dinheiro igual sucesso. Sim ou não? Sim. Eu já fui empresário uma vez. Eu vendia picolé. Quem já vendeu picolé? Aleluia. Eu, Milk Money, yeah. Eu vendia picolé, só não deu certo porque eu chupava tudo. Eu fazia as contas. Eu vendi 30, eu tenho direito a 15, tá, chupava 15. Nunca tinha dinheiro. Chegava com a barriga gelada em casa. O sucesso no mundo capitalista é a quantidade de coisas que eu tenho. O sucesso no mundo evangélico, no mundo gospel, é a quantidade de CD que eu vendo. É a quantidade de DVD, é a quantidade de membros que tem a igreja. As pessoas falam, uau, tantos membros, você está com sucesso. Não, o meu sucesso não é esse. Não, eu vou chegar lá onde é o meu sucesso. E tudo isso impressiona as pessoas, e é verdade. Isso parece ser sucesso. Individualmente, nesse mundo hedonista fala de desejo, ou seja, o meu desejo se cumprindo. Nesse mundo hedonista, individualmente, chegar naquele posto de gerente. Eu falo sempre sobre isso. Tem pregadores que falam, você é cabeça, você não é cauda, você tem que ser o gerente daquela empresa, você vai ser o primeiro, você não vai ser o último. Chega na sua empresa, olhe para o seu chefe com um olhar fatal, dizendo, eu vou pegar este lugar, eu vou pegar este lugar, aquele lugar vai ser meu. E o pregador falando, olhou para o lado, tinha um presbítero assim, ó. Cuidado. E sucesso no mundo hedonista é isso, é estar no palco, não na plateia. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, essa é música de sucesso. Várias pessoas, quando se formam na faculdade, têm direito à música, não tem? Pede a música lá, e a música um monte pede essa, Sabor de Mel. Ele me viu passar na prova e não me ajudou. Estou aqui no alto, fica aí na plateia. Isso tudo é aparente sucesso. Uau, dei a volta por cima, mostrei o meu valor. Uau, quão vazio é isso. Mas isso é sucesso. Na cultura deste mundo, quanto mais pessoas me servindo, quanto mais mulheres o cara pegou na noite, ele é o cara. Sucesso. Quanto mais fama ele tiver entre os colegas, sucesso. Porém, queridos, eu acredito que a cultura do céu é diferente. A cultura do céu, e nós não andamos na cultura gospel. Diga glória a Deus. Nós não somos gospel, nós somos de Jesus, amém? Nós não andamos na cultura gospel nem na capitalista, que eu chamo de capitalista. Nessa cultura que o ter vem na frente, em detrimento do ser. Aonde você ter, você pisa no ser. E não importa se você vai ter que passar por alguém, ou passar por algum princípio, ou quebrar um valor, ou quebrar um princípio, abandonar alguma coisa, eu tenho que ter. E eu vou dizer uma coisa para você, você que entrou aqui, a convite, a primeira vez que você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu não é o seu destino, Deus não quer salvar você para ir para o céu, porque você nasceu no céu, lá é a sua origem, você vai só retornar para o seu Pai, é só retornar para o seu Pai. Então, ele não quer salvar você, ele já salvou você, basta você acreditar nisso. A Bíblia fala que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Ele é o médico que veio para os, não para os sãos.
Então se você se sente doente, para você. É para você. Como estão entendendo? Na cultura do céu, no reino de Deus, na cultura do céu, ter ou não ter bens materiais não determina o sucesso. O que Paulo disse? Eu aprendi a viver na abundância e aprendi a viver na fome zero, na bolsa, no x-salada partido. Diga aleluia. Quem já partiu x-salada? Porque não tinha dinheiro. Paulo falou, eu sei viver. Eu posso ter muito, eu posso estar no palácio, eu posso andar de carro importado. Aleluia. Mas eu posso andar com aquele Mercedes de 42 lugares, amarelo. É o ônibus, né? Eu posso, eu não tenho problema, eu sei, porque o meu Redentor vive. O que o profeta disse? Ainda que falte o gado no curral e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Porque a alegria, ela pode ser momentânea, mas felicidade é um estado. E eu tenho felicidade por estar em Cristo. Eu posso passar momentos tristes e momentos de alegria. Isso é normal. Quando alguém pede alguém importante da família, isso traz tristeza. Mas a felicidade permanece, porque nós não somos aqui, nós somos temporários, nós vamos para a eternidade um dia, vai tudo acabar. Irmão, vai tudo acabar, você tem prazo de validade. Tem alguns que já venceram aí, Deus está dando... Irmão, e Deus está dizendo, te conserta, senão eu te carrego de uma vez. Na cultura do céu, ter 5 seguidores ou 5.000 curtidas não determina. Vender ou não vender CD não determina. Na cultura do céu, não é eu que tenho que ser feliz, mas eu sou constrangido a fazer a minha esposa feliz, meu filho feliz, meus filhos. Escute isso. Eu vi um testemunho muito legal. O cara abandonou a família, 25 anos de casado, abandonou a família. E a esposa liga desesperada, meu marido me abandonou, ele está com outra e deixou eu e 4 filhos aqui. E o pastor ligou para o cara. O cara atendeu, e aí? E aí o que, seu endemoniado, onde é que tu está? Pastor, é o seguinte, não, já estou sabendo o que houve, volta para casa. Não, pastor, eu mereço ser feliz. Tu merece ser feliz às custas de 4 filhos e uma esposa triste. Merece ser feliz. Parabéns. Nenhuma felicidade é divina, é do céu, quando essa felicidade é em detrimento da tristeza de outro. Não, você não merece, você merece fazer pessoas felizes. E automaticamente você vai ser feliz. Porque a felicidade está em abençoar. Melhor é dar do que receber. Quando você dá, você é muito mais abençoado do que quando você recebe. Então, marido, quando você cuida da sua esposa, você é muito mais feliz por vários motivos, aleluia. Diga aleluia. Uma esposa feliz, você nos céus. Uma esposa triste, você angustiado, atribulado, pedindo oração. Filhos felizes, filhos perto, filhos que querem estar perto. Isso é felicidade. A cultura do céu é diferente, maior, grande é aquele que serve, não o que é servido. Na cultura do céu, do reino de Deus, sucesso é ter uma esposa emocionalmente saudável e protegida, ter filhos com identidade tementes a Deus. Na cultura do céu, essas coisas têm valor. E eu quero falando de sucesso, eu quero falar de um cara que sacrificou o que não poderia sacrificar em nome do sucesso pessoal. Eu quero falar de um cara na Bíblia que cometeu um grande erro que eu e você, se você não conhece a história, você vai se assustar. E se você já conhece, você vai lembrar disso. Eu quero falar de um cara chamado Jefté. Um cara que em nome do sucesso individual sacrificou coisas que você, em sã consciência, não sacrificaria. Abra comigo a palavra do Senhor, por favor, em Juízes, no Antigo Testamento.
Juízes capítulo 11. Isso. Quantos creem que o Espírito Santo está falando aqui com a gente hoje? A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. A tua voz, diga para ele. Me fazem crer, me fazem crer, se tornam para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem crer. Eleva o meu coração, eleva o meu coração. Diga sim, eu creio. Sim, eu creio. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Caminha debaixo da palavra dele. Amém? Certa noite Pedro não pescou nada. Escute, Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. Jesus não entendia nada de pesca. Ele entendia de carpintaria. E Pedro pescou nada a noite inteira. Chega de manhã cedo, madrugada, com um barquinho vazio, as redes toda lavadinha já. Aí Jesus, seguinte, volta lá. O que foi? Volta lá e lança a rede do outro lado. Jesus, seguinte, nada, eu sei que tu é o mestre. Eu não sei se Pedro falou isso, eu falaria. Jesus, seguinte, tu é o mestre, eu sei, mas teu negócio é madeira. Faz a tua que eu faço a minha. Porque Pedro era pescador. Mas Jesus, seguinte, lança a rede do outro lado. O que Pedro entendeu? Sobre a tua palavra. Não é porque eu acredito, não. Não é porque vai dar peixe, não, porque eu pesquei a noite toda. Mas já que tu está dizendo, sobre a tua palavra eu vou andar. E ele lança a rede e fez a maior pesca da vida dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você obedecer a palavra do que Deus te diz, uma grande frustração pode antecipar uma grande vitória. Uma grande pesca pode ser antecipada de uma grande frustração, desde que você obedeça. Juízes 11, versículo 30 diz assim. 11, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta da minha casa, diga minha casa, e vier ao meu encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater com eles, e o Senhor lhe deu vitória. Olha o versículo 34, um pouquinho para frente. Quando Jefté chegou a Mispa, a sua casa, diga a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela a sua filha única. Além dela não tinha outro filho. Uau! Jefté falou o seguinte: Senhor, vou fazer um voto contigo. Se o Senhor me der vitória contra os amonitas, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou matar para ti. Eu vou oferecer em holocausto. Isso é um sacrifício. E ele chega da festa, quem sai da porta da casa dele? A filha dele dançando. Porque o pai obteve uma vitória. E ele olha para a filha, sua única filha. E o texto continua dizendo que ele a sacrificou. E eu, igual a você, fico pasmo de um homem fazer um voto tolo desse. Como que um homem faz um voto tão tolo desse? De sacrificar o que ia sair da casa dele. Queridos, ele falou o que sair da minha casa. Ele sabia que tinha uma filha, tinha uma esposa. Ele sabia que ia vir alguém de lá. Como que ele faz um sacrifício tão tolo? Como que ele faz um voto tão ignorante, tão religiosamente tolo? Como que ele sacrifica em nome de uma vitória, em nome de um sucesso, a sua casa? Como? Que loucura! Que insanidade! Que insanidade!
O que leva um homem a fazer um voto tolo desses, de oferecer a sua casa, alguém da sua família em troca do sucesso? Parece insano a atitude de Jefité, mas deixa eu dizer uma coisa, existem muitos Jeftés hoje, homens e mulheres, que em nome do sucesso profissional, em nome do sucesso financeiro, sacrificam suas casas. Sacrificam seus filhos, sacrificam o marido, sacrificam os pais. Quanta gente presa na religião que eu conheço, que fica 7 dias por semana enfiado dentro da igreja, e nunca mais visita o pai, a mãe, os irmãos. Abandona marido, abandona esposa, abandona filhos. E ainda diz, eu estou fazendo a obra de Deus. Não está fazendo coisa nenhuma. Está fazendo a obra dele, o ego dele, o desejo dele, igual Jefté. E eu vou explicar para você por que Jefté fez isso. Por que Jefté caiu nessa loucura? Quantos filhos de crente tem no presídio? Os programas de rádio evangélicos, muitos deles têm programa só para presidiário. Por quê? Filho de crente. Crente que sacrificou seus filhos em nome da religião. E se a religião mata, não é a religião da Bíblia, porque Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Jesus não veio sacrificar, veio matar, veio trazer vida. Quantos entendem? Quantas pessoas que eu conheço que não quer mais saber de botar o pé numa igreja? Não quer mais saber de Deus, não acredita mais na igreja. Jefté, em nome do sucesso ministerial, fazem votos onde sofre toda a família. Ele sacrificou a sua única filha, sabe o que significa isso? Geração. Aquele cara sacrificou a geração dele, acabou. Quantos de nós estamos não passando um legado para os nossos filhos? Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que os nossos filhos precisam do nosso dinheiro, da nossa herança, da nossa terra, do nosso carro, da nossa casa e apartamento? Nossos filhos precisam de um legado dentro deles. Eles precisam de uma identidade formada de filhos dentro deles. Eles precisam saber quem são, que são amados, que pode estar na China, que pode estar onde for. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que me ama. É isso que eles precisam. Eles precisam ir para a escola. Quando um amigo vir oferecer crack para ele, ele vai dizer, não, o meu pai, o meu herói, o meu pai que cuida de mim, me ensinou que não. Quando alguém chegar para uma menina e dizer, vem cá no quarto comigo, vem, ninguém está vendo, mas eu temo o Deus do meu pai, o meu Deus está vendo. Isso é o legado. É isso que passa de geração para geração. A Bíblia fala que Daniel servia o Deus dos seus pais. Qual o nome do pai de Daniel? Qual o nome dos pais de Daniel? Não está na Bíblia, em lugar nenhum. Não tem nem o nome deles na Bíblia. Ah, mas eu quando chegar no céu, eu quero conhecer o pai de Daniel. Que cara é esse? Que homem foi esse? Que o filho se enfiou dentro da Babilônia. Irmão, Babilônia, o ratão passa vergonha. Babilônia, o ratão é para os fracos, irmão. Babilônia era o ápice do pecado. E o cara dentro da Babilônia, eu não vou me contaminar com aquilo que não é de Deus. O menino tinha 17 anos, 16 anos. Que menino é esse? Que menino é esse não? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino, cara? Quem é a mãe desse cara? Para fazer um menino com um legado dentro tão forte. Mais do que uma teologia, mais do que uma religião. Um legado, uma vida. Quantos estão entendendo? Mas onde está a raiz de uma atitude tão insana dessa? Abra comigo Juízes capítulo 11, versículo 1. Se você fechou a Bíblia, abre de novo. Vamos tentar descobrir. Eu acredito que eu não vou chegar em todas as raízes, mas eu quero
pelo menos pontuar algumas coisas que eu acredito que influenciaram Jefté a tomar uma atitude tão insana. Jefté 11, Juízes, já estou botando o nome de Jefté no livro. Juízes 11, versículo 1, diz assim: Então Jefté, o gileanita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o seu pai. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, ou seja, ele teve irmãos. Quando os filhos desta já eram grandes, expulsaram Jefté. Escute isso. Escute isso. Esse menino foi filho de prostituição, ele não era filho da mãe. Ele foi fora do casamento. Olha, escute isso aqui. E agora os irmãos cresceram e fizeram o que com Jefté? Expulsaram e disseram: Não herdarás nada da casa do meu pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Olha aqui, nós lemos o voto dele antes, sim ou não? Mas o início da história está aqui, ó. Nós vimos a insanidade de um homem que sacrifica sua filha em nome de um sucesso. Mas por que ele fez isso? Primeira coisa que eu aprendo aqui: ele era filho de uma prostituta. Sabe o que significa isso? Ele não veio de um seio, de uma estrutura familiar saudável. Ele não tinha referenciais. Ele tinha vergonha da sua origem. Quando mostrava a identidade para ele: Vem cá, por que o nome aqui da mãe não está? Só está do pai. É que a minha mãe era uma prostituta. E ela, onde é que está? Não sei. Ele tinha vergonha da história dele. Ele cresceu numa estrutura sendo rejeitado. Ele cresceu no meio dizendo: você não é, você é bastardo, você não é daqui. E aí os irmãos crescem, agora os filhos do pai dele crescem, e aí ele faz o quê? Os irmãos: tu não é filho, some daqui. Então a primeira coisa que eu entendo: esse cara não tinha uma estrutura familiar. Escuta, pessoas que não têm estrutura familiar têm uma tendência muito forte de tentar provar que tem valor. Sabe o que Jefté estava fazendo? Senhor, se o Senhor me der vitória, os meus irmãos vão ver que eu tenho capacidade. Senhor, se o Senhor me der vitória, meu pai vai ver que eu sou tão bom quanto os meus irmãos. Senhor, se o Senhor me der vitória, eu sacrifico alguém da minha casa, mas me dá vitória, porque eu preciso provar o meu valor. Quantos estão entendendo? Não, quantos estão entendendo? Quantos realmente estão entendendo o que Deus está falando? Segundo, ele foi expulso por seus irmãos. A rejeição é uma ferida enorme. A rejeição faz nascer a necessidade de provar o nosso valor a qualquer custo. Sabe por que você se preocupa com um comentário que fizeram na internet na sua foto? Porque você ainda não tem identidade. Peguei um monte agora. Fulano descurtiu. Como descurtiu a minha foto? Descurtiu. Fulano comentou que eu não estava bonita. Fulano tem que... Tá vendo? Ó, quando eu boto a foto, todo mundo curte. Quando o fulano bota a foto... Sabe o que é isso? Falta de identidade. Você não sabe o valor que você tem ainda. Talvez por falta de estrutura familiar. Talvez por falta de um pai ou de uma mãe dizendo: você é top, meu filho. Você é top, você é o melhor que podia ter vindo. Você, filha, você é tudo que eu sonhei. Quando a sua mãe estava grávida, nós celebramos, filha. Mas muitos que estão aqui ouviram assim: você não era para ter nascido. Você veio num momento difícil. A gente quebrou a empresa por causa de você. Uau! Que peso. Que estrutura que não dá para carregar. Sua mãe saiu de casa por causa de você. Seu pai abandonou a gente quando você nasceu. E aí você carrega isso, meu irmão, e aí você tem que provar. E aqueles que não buscam provar
se atolam às vezes no crack. E escuta, eu trabalho com dependente químico, a gente já trabalhei muito tempo com isso em casa de recuperação. Escute o que eu estou falando. 80% dos meninos que estão nas casas de recuperação estão magoados com seus pais. Ou não os têm. A indiferença do pai. Olha que interessante. Os irmãos expulsam o menino. Sai daqui. Cadê o pai? O pai não fala nada. Cara, como que um pai vê os irmãos expulsando o filho e não fala nada? A indiferença do pai. Sabe o que eu vejo aqui? Pessoas que têm orfandade de pai vivo. O sonho era que o pai olhasse as notas. O pai nunca olhou. O sonho era que o pai um dia elogiasse o que fazia, mas nunca elogiou. Sabe o que é isso? Indiferença. A indiferença é uma das piores ferramentas do diabo. Porque se você quer machucar alguém, seja indiferente com ela. Se você odeia, você não é indiferente. Se você ataca, você não é indiferente. Existe um relacionamento. Mas a indiferença. Casamentos que estão aqui, escute o que eu vou dizer para você. Se a sua esposa liga para você braba porque você atrasou meia hora, dá glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus de alguém aqui? Quem pode dar glória a Deus? Quem aqui a esposa liga braba quando chega atrás? Levanta a mão e diga amém. Fala assim que luta. Passa do horário 10 minutos, tu já entra em tribulação. Você olha, ai, estou atrasada, eu vou ouvir. Escuta. Quando alguém briga com você, está preocupado com você, fala. Quando existe um atrito, ainda existe alguma coisa. Sabe quando que o casamento acaba? Chega a hora que quiser. Acabou, está acabando. Escuta o que eu estou dizendo. A indiferença mostra um sentimento perigoso. E quantos aqui entre nós tivemos pais e mães indiferentes? Até hoje. Jefté cresceu nesse ambiente, com uma mãe que não era mãe, que abandonou ele, cresceu num lar desestruturado, os irmãos rejeitaram ele, e ele tinha um pai indiferente, que nem aí estava para ele. Jefté fugiu, escute isso. Sabe qual é o fruto da indiferença e da rejeição? É a rebelião. Sabe o que eu vejo de meninos rebeldes, homens e meninas rebeldes, que caem na vida louca, caem na droga, sabe o que eu vejo? Eu vejo só uma pessoa ferida, dizendo assim, olhem para mim. Eu não quero julgar, escute isso, tatuagem não é pecado. Vou deixar bem claro aqui, nossa posição com relação a isso. Tatuagem não é pecado, e teólogos de plantão que discordam de mim, pega a fila, não vou discutir com você. O problema é seu, fica à vontade. Mas se quiser conversar de boa, eu explico para você. Tatuagem não é pecado, ok? Sim ou não? Mas muitos tatuam para chamar a atenção. Qual o propósito disso? Eu sempre falo, quando algum jovem chega para mim, pastor, posso fazer tatuagem? É pecado? É pecado, vírgula, não. Resposta é não. Só que a frase continua. Por que você está fazendo? É que, assim ó. Assim o quê? É que, sei lá, todo mundo faz. Falei, todo mundo, tu não é todo mundo. É a frase famosa de toda mãe, né? Tu não é todo mundo. Pai, eu quero um tal negócio. Por quê? Porque todo mundo tem, tu não é todo mundo. Todo mundo ouviu isso do pai e da mãe. Tem 3 motivos que a tatuagem pode ser pecado. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui. Primeiro motivo, se os seus pais não deixam, é pecado. Não pecado da tatuagem, pecado da desobediência. Fechou? Se o pai não deixa, meu irmão, espera casar. Casou, daí está livre. Aí vai tomar agulhada. Que eu tenho medo daquilo que me apavora. Segundo motivo que pode ser pecado. Se a igreja, o lugar que você congrega, tem alguma doutrina que diz que não pode. Obedeça as doutrinas do lugar que você congrega. Posso ouvir um amém? Aí, se eu quero fazer, então sai daí então. Obedece às regras da igreja. Posso ouvir um amém? Terceiro motivo, que pode ser pecado, a motivação. Aí você pode fazer só para chamar atenção. Então eu deixo você com Jesus. Melhor coisa é ficar com Jesus. Porque daí você tem identidade, você sabe quem você é. Como estão entendendo?
Homens levianos. Escute. Quantos... Jefté fugiu. O fruto da indiferença e da rejeição é rebelião. Quantos que fogem de casa para casar? Na verdade, estão fugindo de casa. O casamento foi uma desculpa. Casamento, em nome de Jesus, jovens solteiros, encalhados e afins. Eu quero profetizar a unção do desencalho. Aqui, você vai desencalhar em 2018. Nenhum amém? Só os desesperados digam amém. Fica tranquilo, 1000 casarão à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu serás atingido. Algo vai te atingir, algum meteoro do céu vai atingir você. E eu quero dizer uma coisa para você solteira. Deus não vai mandar o Brad Pitt, Deus não vai dar o que você quer, vai dar o que você precisa. Às vezes é melhor um feinho na unção do que um bombadão com cão. Aleluia! Os feinhos, diga glória a Deus. É melhor um feio na unção do que um bombadão com cão. Essa é de graça, tá? Então pega aí, é de graça. E se você já casou e é feio, te rala. Pede para Deus mudar os teus olhos. Deus faz loucura. Vive, chega para mim e fala direto: é lindo, amor. Ah, Deus bom. Deus não fez o cego de Jericó ver? Ele pode fazer turvar a mente. Turvar a visão. Jefté fugiu. Escuta, não fuja, não case para fugir, case com propósito. Posso ouvir um amém? Pessoas que fogem para outros lugares, outros países, fogem. Fugir de realidade não vai resolver a realidade. Posso ouvir um amém? Você tem que consertar dentro de você primeiro. Homens levianos se aproximaram de Jefté. Escute, nesse tempo em que estamos vulneráveis, nosso inimigo colocará pessoas para influenciar a nossa vida negativamente, alimentar a nossa dor. Sabe quais frases? Escute, eu vou dizer umas frases que é do diabo. Umas frases do Satanás, do capiroto, o irmão dizia lá na entrevista, do catinguento. Eu vou dizer umas frases que é do diabo. Quando você ouvir essa frase de alguém, tu pode dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, na cara, pode dizer. Olha as frases do diabo, assim, ó, quando você está triste, magoado com alguém, ele não vale nada mesmo. É do diabo. Você está ferido, diz: meu marido errou comigo. Ele não vale nada, é do diabo. Tá lambendo a sua ferida, não curando você. Não permita. Porque pessoas, amigos de verdade, não ficam alimentando ferida. Tenta curar a ferida. Ajuda a curar a ferida, não alimentar a ferida. Frases do tipo: homem nenhum presta mesmo. Separa. Pode ver que veio de uma separada. Que está traumatizada, machucada, ferida. E eu entendo ela. Ela foi ferida. Sim ou não? Gato que toma tijolada tem medo de olaria. Mas cuidado, a experiência dela não vai ser a sua. Eu te abençoo em nome de Jesus. Teu pai não merece o seu amor. Merece sim, ele é seu pai. Ela é sua mãe, merece sim, ainda que errou com você. O princípio da honra não pode ser quebrado, ainda que eles errem conosco. Escute, os nossos pais têm direito de errar conosco. Não significa que é certo errar. Mas eles podem errar conosco. Assim como nossos filhos, podemos errar com os nossos pais. Assim como nós podemos errar com os nossos filhos. Então cuidado, querido, escute. Caminhe debaixo de um princípio de honra. Jefté, ferido, machucado, magoado, decepcionado, o que acontece? Encosta um monte de gente do lado, dizendo: é isso aí mesmo. Igreja nenhuma presta. Pastor é tudo ladrão. Deixa alimentar a ferida. Você já viu nota de R$7 falsa? Quem já viu? Não, ninguém viu. Sabe por quê? Por que não existe a falsa? Porque não existe a verdadeira. Se existem falsos pastores, aleluia, é porque existem verdadeiros. Eu não estou aqui me enquadrando como verdadeiro, que Deus tem misericórdia de mim. Mas existem os verdadeiros.
Assim como existem os falsos, existem os verdadeiros. Não deixa alimentar ferida, meu irmão. Em nome de Jesus, seja liberto essa noite, seja curado. Resolva cair no amor de Deus e ser curado para sempre. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa Deus matar você hoje. Tá amarrado. Não está não. Ele vai amarrar, Ele vai matar essas emoções feridas aí e vai trazer você para a vida, curado em nome de Jesus. Porque uma pessoa morta ninguém machuca. Pode bater, meu irmão. De vez em quando alguém comenta comigo: Telmo, tem um monte de pastor querendo teu pescoço. Eu falei: manda para Curitiba. Por que Curitiba? Porque lá é o final da fila. Eu tô nem aí. Lembrei, irmão. Lembrei da música. Lembrei, de vez em quando eu lembro. De vez em quando vem. Irmão, sabe por quê? Não é que eu não tenho nem raiva. É de verdade. Eu estou resolvido. E se sentar comigo eu converso. Eu também, qualquer coisa eu peço perdão também se eu errado. E glória a Deus, irmão. Eu descobri que eu tenho um Pai nos céus que me ama demais. Eu não tenho tempo para ressentimento, porque eu descobri que Ele me ama. Eu não tenho tempo para ficar tristinho, irmão. Não dá não. Não dá mais tempo não. Eu tenho filhas preciosas para criar. Eu tenho uma esposa para cuidar. Eu tenho pessoas para amar. Não dá tempo de ficar em cima de ferida. Em nome de Jesus, sai desse calabouço. Sai dessa cadeia. Sai e vem para a luz. Deixa Jesus trazer você para um lugar limpo. Onde você fala: ok, está perdoado. Aí eu e minha esposa entramos num acordo muito legal. A gente quase não pede perdão mais um para o outro. Quase. Eu esqueço, de quanto peço perdão. Porque a gente já se perdoou, decidiu se perdoar. Nós estamos perdoados já um para o outro, não precisa pedir perdão. Porque vai adiantar alguma coisa, irmão? Vou pedir perdão para ver. Para ver o quê? Vai ter que perdoar. Então a gente já resolveu, está resolvido. Em nome de Jesus, escute. Resolva essa noite. Resolva. Eu vou dizer uma coisa para você. Só a liberação de perdão, seguida de adoção, pode curar você. Quantos querem ter sucesso aqui? Obrigado pelo amém. Quantos querem ter sucesso aqui? Irmão, não sei você, eu quero ter sucesso. Irmão, eu tenho um carro importado, eu não quero mais, dá para mim. Eu aceito. Eu estou bem resolvido, irmão. Eu ando no Herb ou ando no importado, estou bem resolvido. Agora eu vou dizer, sucesso, que o teu sucesso não seja esse. Que o teu sucesso não seja uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado. Estude, seja doutor, seja mestre, cresça. Por favor, não atrofie a sua mente, estude, cresça. Eu estou estudando, bênção, mas que não seja aí o teu sucesso. Atingi o auge, passei no concurso que eu queria, uau, eu tenho sucesso. E a sua casa? Está com sucesso? Você está conseguindo gerir a sua casa? Ou muitos de nós estamos sacrificando coisas importantes por coisas triviais? Em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite Deus não quer fazer você pular e saltar e rodar no manto, não. Essa noite Deus quer trazer você para uma realidade. Muitos de nós estamos sacrificando coisas que não poderíamos sacrificar em nome de sucesso. Quer um conselho? Espera o seu filho ficar maior, depois volta a estudar. Não perde a oportunidade de estar com ele nessa idade. Irmão, já contei aqui, quando a Vitória nasceu, eu fiquei com um carro. Você sabe, o Viper. Era um Versalhes, irmão. Um Versalhes que eu chamava de Viper porque vai perdendo peça. Eu chamava, é o meu ungidão. Por que ungidão? Ele soltava óleo onde passava. É ungidão. Eu fiquei com aquele Versalhes, eu lembro que chovia dentro, irmão. É triste, chover fora e água vir para dentro no carro.
Furaram o tanque de combustível para botar o kit GNV, ficava um cheiro de gasolina a vida inteira, 5 anos, as roupas com cheiro de gasolina. Eu troquei por uma televisão de 29 polegadas. E devolvi troco. Não foi. Uma televisão e uma bis usada. Mas não tem problema. Enquanto os meus colegas tinham sucesso com o carro do momento, uau, modelo novo, uau, a minha esposa estava em casa cuidando da Vitória. Porque nenhum sistema, nenhuma cultura vai dirigir a minha vida. Nem a capitalista, nem a hedonista, nem a gospel. O que vai conduzir a minha vida é a cultura do céu. É o que a Bíblia diz para mim fazer e ser, em nome de Jesus. E não me interessa lá no meu trabalho, onde eu vou, se os homens saem para a noite com outras mulheres, fica à vontade, pode ir, eu sou fiel à minha esposa, porque eu quero. Porque eu sigo na cultura do céu e ponto final. E o que entra no meu celular eu decido, porque a cultura do céu é que me conduz e ponto final. Eu tenho identidade, eu sou filho de Deus. E eu vou voltar para Ele um dia. E enquanto eu estou aqui, eu quero agradar Ele. Não sacrifique nada, em nome de sucesso nenhum. E eu acredito, eu estava conversando com a minha esposa esses dias e a gente chegou numa conclusão interessante. Sucesso, hoje em dia, ter uma família saudável. Isso é um sucesso. Um homem de sucesso é aquele que consegue prover a sua casa, ainda com pouco ou com muito, mas consegue prover. Um homem de sucesso é alguém que os filhos olham e falam: eu quero ser igual ao meu pai e quero seguir o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Eu não te abençoo se você veio no culto visitando achando que você ia ter prosperidade, bênção e a casa própria e o carro zero. Você veio no lugar errado. Porque o evangelho que eu prego é o evangelho da cruz, é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da prosperidade. Inclusive eu não suporto esse evangelho. Porque se o meu Jesus falou a verdade, Ele disse que nós teríamos aflições. Então, bem-vindo ao Evangelho. Mas nós não cederemos, porque o Senhor estará conosco até o final. Eu te abençoo com um coração bem decidido. Eu te abençoo com cura essa noite. Que essa palavra possa remoer em você a semana inteira, o mês inteiro, até você encontrar o lugar que precisa virar a chave e buscar o sucesso do céu e ser reconhecido no céu. Quantos querem ser reconhecidos nos céus um dia, dizendo: aquele cara andou comigo na terra? É o meu sonho, é o meu desejo, é a minha fé. Amém? Irmão, eu já sacrifiquei, não deu tempo, eu não sabia, eu não ouvi essa pregação antes, eu não sabia, eu já sacrifiquei. Pede perdão para Deus, Ele vai dar uma nova chance para você não fazer de novo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você está. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui. Alguns não conseguem mais voltar atrás, não dá mais tempo. Não tem problema, o Senhor é um Deus de chance. O Senhor é um Deus de oportunidade nova. O Senhor é um Deus. Enquanto tem vida, tem esperança. Outros que estão aqui, Senhor, estão fazendo exatamente isso, talvez nesses tempos. Sacrificando coisas em nome de um sucesso. Que nós possamos ter sucesso no reino de Deus. Que nós possamos ter sucesso no reino dos céus. Que nós possamos ter sucesso não diante dos homens, mas diante de Deus. E se o sucesso vir diante dos homens, é uma consequência. Se o Senhor quiser prosperar alguém aqui, é o Senhor. Mas esse não pode ser o nosso sucesso. Que não seja um concurso, que não seja um diploma, mas seja um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Um coração humilde que reconhece erros. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui. Alguns que se sentem como Jefité, nascido numa família desestruturada, abandonado pelos seus irmãos, deixado, excluído, fugiu. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer cura e mostrar o quanto o Senhor ama essa pessoa. Porque eu fui curado quando eu te encontrei, Senhor. Quando eu te encontrei. Quando eu te encontrei. Quando eu te encontrei. Em nome de Jesus.
Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Que ela dê fruto na estação certa, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Cante essa canção. Sei que tu me amas, que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei. Existe um rio. Eu adoro, pois eu sei. Que existe cura. Que existe